Shalom Adonai, você que está conosco nesta noite para juntos adorarmos ao nosso bom Deus. Nesta noite, o Deus da graça, da bondade, da misericórdia possa estar alcançando o seu coração. Conforme diz a palavra do nosso bom Deus, nós estamos unidos pela fé em Cristo Jesus. Não podemos estar juntos, mas unidos pela fé, pela graça, pela bondade, nós estamos aqui. Sou o pastor Nilson, pastor da Igreja Presbiteriana, e nós estamos juntos aqui para adorar ao nosso bom Deus. Está aqui ao meu lado a Cristiane, também juntos para adorarmos a Deus, o William, o Gabriel. Nós estamos aqui porque queremos prestar um culto junto com você, aí no seu lar, aonde você está, para glorificarmos ao nosso bom Deus. Que você agora possa convidar a sua família, pegar os seus filhos, se assim você tiver. Você possa comunicar também aos seus amigos, compartilhar esse momento tão especial. E você possa interagir conosco, participando, mandando os seus pedidos de orações, também dando um glória a Deus aonde você está, diante de tudo aquilo que nós iremos fazer nesse momento. Que você possa aquietar-se diante desse Deus maravilhoso. Eu quero convidar você a ler comigo um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 3, quando o apóstolo Paulo vai narrar a importância da ressurreição, desse dia tão especial que nós estamos vivendo. Ele diz assim no versículo 1 do capítulo 15 de 1 Coríntios, afirmando: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. E ele ainda diz: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. E o versículo 3 e último finaliza dizendo: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Se hoje nós celebramos a Páscoa, que é a nossa vida, podemos sim confiar na morte do Senhor Jesus, porque Ele morreu por causa do nosso pecado, que nos separa, ou que pelo menos nos separava da comunhão com Cristo. Eu quero convidar você a orar comigo. Aonde você está? Fechando assim os teus olhos, nós estaremos buscando a presença do nosso bom Deus. Deus, em nome de Jesus, olha para nós que estamos diante do Senhor. Olha também por aqueles que estão nos acompanhando por esta live, ó Deus. Que eles sejam ricamente abençoados. Estende, ó Deus, a tua mão poderosa sobre a vida de cada participante, de cada ouvinte, ó Deus. Que eles sintam a presença do Senhor. Que o Senhor os sustente. Que nós saiamos daqui nesta noite, desse culto, desta adoração, cheios, fortalecidos, animados, ó Deus, e revigorados para a glória do teu santo nome. É no nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso bom Deus. Eu quero convidar você, nesse espírito de adoração, a cantarmos uma canção no nosso inário. Aqueles que são mais familiarizados com a Igreja Presbiteriana, o novo cântico, o hino 47, louvor e glórias ao nosso bom Deus.
Louvado seja esse Deus tão maravilhoso que merece a nossa adoração. Mas as Escrituras nos afirmam que para nos achegarmos ao trono da graça, nos achegarmos a esse Deus tão maravilhoso, tão gracioso, nós não podemos ter pecados ocultos em nossos corações. Talvez você possa me perguntar, mas pastor, eu estou num isolamento social, não posso sair de casa, como posso eu pecar? A Bíblia diz que nós pecamos por pensamentos, pecamos por intenções no coração, e a Bíblia nos chama então a confessar aquilo que é a inquietude da nossa alma. Por isso, o salmista, no Salmo 139, depois de narrar a grandeza de Deus, que Deus o conhece, mesmo subindo, descendo, se escondendo, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, que não tem para onde fugir da presença de Deus. Após ele narrar, dizendo que Deus já o conhecia antes mesmo do seu nascimento, antes mesmo de estar no ventre materno, Deus escreveu todos os seus dias. Ele então chega agora no final do Salmo 139, nos últimos 2 versos, versículo 23 e versículo 24, afirmando o seguinte: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Esta é a parte que fica a todos nós quando ele diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Penso que esse é o momento de pedirmos para Deus sondar o nosso coração. Eu quero convidar, aonde você está, para que você possa se achegar a esse Deus e pedir: Deus, sonda o meu coração, vê se há alguma coisa má dentro de mim, para que possamos confessar e assim nos achegarmos diante do trono e da graça de Deus. Quero convidar você mais uma vez a orarmos juntos, a nos colocarmos na presença desse Deus maravilhoso. Amado Deus, queremos agora, em nome de Jesus, fazer do Salmo 139 a nossa oração. Vê se há algum caminho, vê se há algo que está brotando em nosso coração que venha nos contaminar, para que venhamos a perder a sensibilidade. Nós queremos amá-lo, nos achegarmos diante do trono da graça. Por isso, nos perdoa, Pai. Perdoa aquilo que é inconsciente, mas perdoa também aquilo que sabemos o que fazemos. Nos ajude a sermos fortes, a não retrocedermos, ó Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. É que nós oramos e nós clamamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda nesse espírito de adoração, nós queremos entoar louvores, porque nós só temos a Jesus, não temos outro, a não ser esse Deus maravilhoso.
Penso que você, nesse dia tão especial, você se alimentou, ainda que não com os seus familiares, talvez só com aqueles que estavam mais próximos, e ali você se satisfez. Mas a pergunta é: e a sua alma? Esta foi alimentada? Nós só podemos alimentar a nossa alma pela fé em Cristo Jesus. Só podemos alimentar a nossa alma participando de um culto congregacional, como esse que nós estamos fazendo, porque nós temos fome desse Deus maravilhoso. Penso que já nossa alma se preparou para agora recebermos o alimento, que é a palavra do nosso bom Deus. Eu quero agradecer nossos irmãos que participaram conosco, depois eles estarão retornando para juntos darmos continuidade. Eu quero convidar o nosso evangelista, o evangelista Cleverson, está conosco. Hoje ele estará trazendo a palavra de Deus ao nosso coração e que ela possa chegar à nossa alma como aquele alimento que sacia o nosso ser. Nós vamos orar por esse momento e pela vida do nosso evangelista. Deus, em nome de Jesus, traz a inspiração do teu Espírito a ele que vai falar, como também a nós que vamos ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém, Senhor. Amém. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa live, nesse culto, de maneira, tenho falado, emergencial. Não é o que gostaríamos, ou como é bom e agradável ver unidos os irmãos, mas por um breve momento nós não podemos. Mas como eu sempre tenho falado, nós temos alguns guerreiros aqui que estão aqui no templo, né? Alguns poucos irmãos, então também saudar os irmãos que estão aqui, e saudar você que nos acompanha para essa live, como eu sempre tenho feito. Se você quiser interagir com a nossa live, colocar algum pedido de oração, se você quiser mandar algum pedido de oração, nós vamos orar por você ao final do culto. Esteja colocando da onde que você está falando, e mesmo que você não vai escutar essa live ao vivo, mas depois, que Deus possa falar ao seu coração nesse período de Páscoa. Eu já gostaria de desejar para cada família que está nos ouvindo uma boa Páscoa, que Deus possa falar ao seu coração. Eu sei que não foi a maneira que você gostaria, como o pastor disse, talvez você não teve um almoço em família,
Foi em família reduzida, talvez, não foi aquele almoço em família grande, com a mesa farta, mas a circunstância exige alguns sacrifícios. Falando de Páscoa, a Páscoa nos remete à esperança. E o profeta Jeremias, no seu livro das Lamentações, se você está com sua Bíblia por perto, abra ela no livro das Lamentações de Jeremias, capítulo 3. E eu quero trazer apenas um versículo. Lógico que, na medida do possível, nós vamos fazer a exposição do livro de Lamentações. Mas Lamentações, capítulo 3, versículo 21. A lamentação do profeta Jeremias é expressada da seguinte maneira: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos orar? Santo Deus, nós estamos aqui, Pai, e eu tenho certeza que Tua palavra é poderosa, não pelo pregador que fala, mas pela instrumentalidade dela. Nós cremos que a palavra de Deus é toda a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. De capa a capa ela é palavra de Deus, por isso ela vai falar. Ela não precisa falar necessariamente presencialmente, mas ela pode falar de qualquer maneira, Pai, seja ao vivo, ou seja depois uma pessoa que vai estar vendo essa live, assistindo esse culto e prestando esse culto num outro momento. Então, Deus, que o Senhor esteja abençoando a exposição dessa palavra, no nome de Jesus. Amém. Quando nós estamos passando por crises, é fácil dizer, olha, você precisa ter esperança, você precisa sorrir. Eu não sei você, mas quando você estava em algum momento triste da sua vida, alguém disse para você, olha, levanta a cabeça, você tem que agora dar risada, bola para frente. Aí você fala, mas que sujeitinho, né, fica falando para mim sorrir quando eu não quero sorrir. E nós estamos passando por um período de incerteza, mesmo em meio à Páscoa, mesmo a um feriado tão importante para o nosso cristianismo, como o apóstolo Paulo fala, que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, vã seria a nossa pregação, mas é um feriado diferente, onde nós comemoramos de uma maneira mais silenciosa, de uma maneira mais calma, e a grande questão é que muitas pessoas estão sofrendo, pessoas estão sendo acometidas por essa doença, outras sendo acometidas pela dengue. O fato é que nós vivemos uma crise e alguém chega para você e fala o seguinte, olha, você não pode chorar, você não pode lamentar. E isso é bem interessante, porque quando você olha a história pronta de Jeremias, e Jeremias falando o seguinte, bom, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você fala, bom, mas Jeremias não sabe o que está passando para me propor isso. É interessante que o profeta Jeremias sabe o que está falando, porque ele foi o homem, como ele diz no capítulo 1, no capítulo 3, do versículo 1, ele fala que foi o homem que viu a ira de Deus. Ele foi o homem que viu a ira de Deus sobre o seu povo. E ainda mais, não somente a ira de Deus sobre o seu povo, mas sobre a sua pele. Ao ponto que ele chama, que ele está bebendo como se fosse uma espécie de veneno que ele denomina de absinto. Ele vai dizer que a ira de Deus é tão forte que a sua pele está envelhecendo. Ele vai dizer que a ira de Deus é tão forte que ele está pensando que Deus não fala mais com ele. E num dado momento ele fala o seguinte, peraí, eu preciso trazer à memória, eu preciso começar na minha memória aquilo que me dá esperança. Eu tenho que trazer na minha memória, em meio ao caos que eu estou vivendo, algo que me dá esperança. E eu penso que quando você está vivendo no meio do cenário do caos, mesmo em meio à Páscoa que nós estamos vivendo, eu penso você que é difícil trazer coisas à memória, o que dá esperança. É difícil. Nós estamos hoje comemorando a ressurreição, mas nunca é bom lembrar na questão que a ressurreição precede uma sexta-feira onde Cristo foi brutalmente atacado, um sábado onde aguardamos em silêncio, e aí sim vem o domingo da ressurreição. A grande questão é que quando nós estamos passando por tribulação, por aflição, trazer coisas positivas à nossa mente, trazer no nosso coração e na nossa mente coisas que nos dá alegria, isso é difícil. E o profeta Jeremias, dentro do seu lamento, e aqui eu quero abrir um parênteses, falei isso hoje de manhã na nossa EBD, que as pessoas não aprenderam a lamentar.
Ele lamenta, e é tanto que, por inspiração de Deus, do Espírito Santo, nós temos esse belíssimo registro que foi colocado como as lamentações de Jeremias. E lamentação não é falta de fé, mas quando nós lemos as lamentações bíblicas, nós vemos uma profunda convicção que, apesar ao caos, à dúvida que vivemos, nós confiamos em Deus. E é por isso que o profeta Jeremias fala: eu preciso trazer à memória o que pode me dar esperança. Esperança em meio ao caos. Esperança em algumas situações onde você fala, não há esperança. E quando nós voltamos os nossos olhos para o verso de número 22, o salmista, o profeta Jeremias vai falar o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É interessante que ele usa agora um termo que para você e para mim pode parecer abstrato, a palavra misericórdia. Não é um carro, não é uma casa, não é nada disso. Não é algo de valor, mas é a misericórdia, é o cuidado paterno de Deus. A única maneira de eu não ser consumido pelo sofrimento e pelo caos é quando eu me recordo do cuidado paternal de Deus. E aquilo que eu chamo de cuidado invisível. Aquilo que por muito tempo era invisível. E que em momentos de crise, em momentos de sofrimento, nós tentamos e nós temos mais sensibilidade para enxergar a voz de Deus. Como eu tenho certeza que você acompanhou na internet, essa semana se colocou que é possível agora enxergar as cordilheiras do Himalaia a 200 quilômetros da Índia. Coisa que não acontecia há 20 anos. Ou alguns cientistas, alguns astronautas têm falado que agora é possível ver o azul da camada de ozônio com mais facilidade devido à diminuição dos poluentes da nossa atmosfera. O mundo parou. É possível ver coisas que não se via. E o profeta Jeremias vai dizer o seguinte: olha, nesse lamento eu me lembro do cuidado de Deus. Deus cuida de você. Deus tem cuidado. E de que maneira ele tem cuidado? O profeta vai dizer o seguinte: ela se renova a cada manhã. Não é um cuidado esporádico. O cuidado paternal de Deus é da mesma maneira que eu tenho o privilégio de levantar. E você fala, mas está difícil, eu estou vivendo um período de dúvida, eu não sei se vou ter meu emprego de volta, eu não sei se o meu patrão vai me admitir, porque afinal de contas nós vivemos um período de incerteza, de expectativa. Muitas pessoas fizeram o cadastro para receber o Corona Voucher, né? Ou vulgarmente dizendo como Bolsa Corona. E eu tenho certeza que muitas pessoas estão todos os dias consultando o aplicativo do governo para ver se recebe esse auxílio. E algumas pessoas já têm falado que teve o auxílio negado. E agora? Tem um corte no salário, tem um corte no meu orçamento, o que eu vou fazer? E aí, quando nós temos que olhar para os cuidados de Deus. E aí você tem que lembrar que tem muitas pessoas que não tiveram corte no orçamento, que não tiveram corte nas suas finanças, mas que hoje já não estão mais aqui, porque o coronavírus ceifou a vida. E esse vírus trouxe à tona à humanidade uma coisa: nós somos frágeis, independentemente do que temos. Se nós vamos perder ou não, nós somos frágeis. E é por isso que o profeta Jeremias vai falar: ela se renova a cada manhã. E grande é a fidelidade dessa misericórdia. Esse cuidado é fiel, esse cuidado não falha. Nós temos que olhar para esse cuidado. E se nós olharmos para o cuidado de Deus, nós vamos começar a enxergar esperança ao meio ao caos. Agora, uma outra coisa que o profeta fala é que a minha porção é o Senhor. Por isso eu esperarei nele. A minha parte não está nas coisas, mas agora eu vou esperar por ele. Bom é aqueles que esperam pela salvação. É interessante que o profeta vai trazer a ideia de espera. E a segunda coisa que nós temos que precisa dar esperança no nosso coração, não é somente lembrar do cuidado misericordioso de Deus, mas também lembrar que nós temos que esperar. Calma. O mundo está ansioso. Ansioso para sair de casa, ansioso para tudo. Postei recentemente na rede social o texto onde Jesus fala sobre a ansiedade, onde Jesus fala: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode mudar um pequeno curso da sua vida?
mesmo que você está aflito, mesmo que por medo de perder o emprego ou por medo de ir trabalhar, o que você pode fazer? A não ser esperar. E aí no nosso coração vem uma sensação, e tem uma frase que eu acho que ela é uma verdade, mas de vez em quando ela é uma meia-verdade. Algumas pessoas falam o seguinte: olha, você precisa confiar em Deus, mas você tem que fazer a sua parte. Isso é uma verdade, mas em alguns momentos não. Em alguns momentos você tem que confiar em Deus apenas. Porque o nosso Senhor Jesus disse que basta o dia, o mal, o seu próprio dia. Cada dia trará o seu mal. É interessante que alguns dados da imprensa falando o seguinte: olha, o vírus vai atingir um pico muito grande em tal semana. Em tal semana ele vai atingir, e não tem atingido por enquanto. Em alguns lugares do mundo já atingiu, mas aqui não tem atingido, e as pessoas falam: agora eu vou ser infectado. Tem algumas pessoas que têm essa síndrome e falam: meu Deus, o que eu vou fazer? Não tem máscara, não tem álcool em gel. E a pessoa fala: agora que eu não tenho isso, agora eu vou morrer. Não, não vai. A sua ansiedade não vai mudar nada no curso de Deus. Nós achamos que às vezes por muito fazer nós vamos mudar a vontade de Deus. Tem pessoas que estão tentando decretar diante de Deus: olha, eu vou declarar que essa doença vai embora e agora vai acabar com tudo. Não, nós não podemos mudar aquilo que Deus estabeleceu pela sua soberana vontade. E aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje mostra que nós temos dificuldade imensa de confiar na soberania de Deus. Nós temos que esperar. Nós temos que esperar. A espera em Deus gera esperança. Quando nós não esperamos em Deus, isso gera ansiedade e impaciência. E nós temos que admitir que quando nós esperamos fora de Deus, nós ficamos ansiosos, nós temos falta de fé, porque a nossa fé está focada em algo errado. Porque se você tem esperança que o seu emprego vai voltar amanhã e não vai voltar, você fala: meu Deus, o que eu faço agora? Mas se a sua esperança está em Deus, e você vai falar: eu vou esperar, porque Deus é o Deus que sustenta, é o Deus que renova a misericórdia. Eu vou esperar 1 semana, 2 semanas, porque eu sei que Deus vai cuidar de mim. É lógico que isso não nos coloca num momento de inércia, num momento de paralisação. Olha, eu não vou fazer nada. Não, esperar, como diz uma música, esperar é caminhar. Eu caminho, eu vou fazendo aquilo que eu tenho que fazer, mas eu não faço porque eu quero mudar a vontade de Deus. Eu faço porque eu sei que Deus está na frente, andando e movendo e trazendo a esperança para a humanidade. Isso é Páscoa. Quando nós olhamos a história da Páscoa, tudo é muito lindo, né? Eu já vi pessoas falando o seguinte: olha, mas eu não sei porque Pedro negou Jesus no momento. Jesus era o grande Deus que tinha feito grandes milagres, sem contar Tomé. Tomé é um homem que é quase de maneira achincalhada pela história do cristianismo. Homem sem fé, de fato, Jesus chamou ele de incrédulo. Mas pense você, que tem o privilégio de ver a história pronta, a história completa, que tem o privilégio de ver a ressurreição pronta nos dias de hoje, mas pense você vivendo no período dos discípulos. O grande Deus que ressuscita Lázaro, que cura, que expulsa demônios, que entra de maneira triunfal em Jerusalém. Agora ele começa no Evangelho de João contar algumas coisas que são estranhas. Ele fala: olha, eu vou morrer. Ele morre de uma forma brutal, ele não faz nada, as pessoas zombam dele na cruz. Se você é filho de Deus, desce daí. Ele não desce. E o sábado é um período de silêncio agonizante. O que os discípulos vão pensar? Acabou. Tomé pensou assim, Pedro pensou assim: acabou. Em dado momento o apóstolo Pedro fala: eu vou pescar. Acabou. Mas vem o domingo. Aqueles que esperam renovam a esperança. O texto fala que os discípulos estavam trancados em casa com medo, e Jesus se põe no meio deles e diz: paz seja convosco. Aqueles que esperam pela paz, eles são acalmados. Quem sabe você, mesmo em meia Páscoa, está falando: o que vai ser da minha família? O que vai ser de mim nesse momento? Espere, Deus está agindo na história. Deus não fica parado. O silêncio de Deus não significa a paralisação de Deus. Deus não está em quarentena, Ele está agindo com sua mão poderosa. Agora, uma terceira coisa que Jeremias nos lembra, e que talvez parece uma coisa
que é o contrário da esperança, que renova a esperança. Se em primeiro lugar é a misericórdia, se em segundo lugar nós temos que esperar, mas ele vai dizer o seguinte, no verso de número 28 e 29, ele vai dizer o seguinte: põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. O homem tem que aguardar em silêncio a sua salvação, ele tem que assentar e ficar solitário. A ideia de silêncio, de solidão aqui em Lamentações é uma ideia de reflexão, mas quando ele chega no ápice de colocar a boca no pó, é a ideia de arrependimento. E se você quer ter esperança, você precisa se arrepender. E eu estou vendo nas redes sociais um movimento muito interessante, onde as pessoas estão falando assim, bom, depois que passar a quarentena, eu vou mudar, eu vou ser mais família, eu vou ser uma pessoa melhor. Olha, eu espero que seja assim. Mas eu não quero ser nenhum profeta do caos, eu não quero ser nenhuma pessoa pessimista, mas eu não estou vendo com tanto otimismo assim. As pessoas continuam ambiciosas, as pessoas continuam consumistas, as pessoas continuam querendo fazer os seus pecados. Porque não é uma crise aguda que faz a pessoa mudar, mas é a pessoa se arrepender diante de Deus pelos seus pecados. É a pessoa buscar o arrependimento. A ideia de Jeremias é você faça uma reflexão do que está acontecendo. Isso é a mão de Deus. Eu não quero desapontar você que está me ouvindo. Olha, isso aqui não é obra do diabo. Isso não é obra do diabo. Esse vírus, tudo isso que está acontecendo, tudo isso que está acontecendo na natureza, não é obra do diabo, não é uma mera conspiração. É a mão poderosa de Deus. Mas você fala, você não pode dizer isso. Deus não pode fazer isso. Jeremias, nas suas lamentações, vai dizer o seguinte: acaso Deus não pode fazer o bem e também o mal? E por que ele faz isso? Para que o homem reflita, para que o homem se arrependa, para que o homem seja menos ganancioso. Conversando com uma pessoa há algumas semanas, ela disse o seguinte: mas o que é esse vírus? E eu falei, mas nós temos que fazer uma parada, nós temos que ficar em quarentena, porque pessoas vão morrer. E a pessoa disse o seguinte: mas eu preciso continuar a trabalhar, porque afinal de contas, as pessoas morrem de qualquer jeito. Quando chegar a hora vai morrer. E isso mostra, não uma pessoa que quer trabalhar, uma pessoa que idolatra o trabalho. Que não importa quem morra, importa que eu preciso ganhar o que é meu. Eu preciso ganhar mesmo que isso custe a família do outro. Isso mostra que as pessoas não se arrependeram. Jeremias nos leva a um profundo momento de reflexão e arrependimento. Quer ter esperança? Quer trazer à memória aquilo que te dá esperança? Se arrependa. A Páscoa também é uma oportunidade de arrependimento. O Cristo ressurreto nos dá uma oportunidade de arrependimento. E eu acho interessante que quando os discípulos viram Jesus subir aos céus e ter a sua ascensão aos céus, os anjos falaram o seguinte: varões Galileu, da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. E o pastor Nilson já tem dito há alguns dias, através dos seus estudos em Apocalipse, que tudo o que está acontecendo é sinal de Deus, da volta eminente de Deus. Calma, eu não vou falar nenhuma data. Tem gente louco aí na rede social querendo marcar a data da volta de Cristo. Mas ela é iminente. Jesus está voltando. Tudo isso que está acontecendo é um claro sinal que Jesus está voltando. Hoje você comemora e ainda teve o privilégio, mesmo que com poucas pessoas, mesmo que com poucos familiares, você teve o privilégio de comemorar a ressurreição de Jesus. Mas haverá um dia que a Bíblia promete que nós não vamos comemorar apenas a ressurreição, mas as bodas do Cordeiro, a festa final, a festa onde toda a igreja estará. Mas a pergunta que eu te faço: você estará naquela última festa? Naquela ceia que será dada, onde todos aqueles que se arrependeram estarão, todos aqueles ao qual o Pai escolheu estarão? Põe a boca no pó. Que tudo isso que esteja acontecendo
não tire a sua esperança. Mas não seja ingrato, lembre da misericórdia de Deus. Espere, tenha calma. A sua falta de fé e a sua ansiedade não vai mudar o propósito de Deus. E se arrependa. Faça uma reflexão da sua vida. Daqui a pouco, essa quarentena vai passar. E em nome de Jesus, as nossas vidas vão voltar ao normal. O comércio vai lotar. As escolas vão voltar às suas aulas normal. As igrejas terão seus cultos. E nós teremos vida normal. Mas eu me lembro de Jesus dizendo que a volta dele não seria em meio à pandemia. Não seria em meio a um cenário de crise aguda. Mas como nos dias de Noé. Em dias normais. Nós seríamos pegos de surpresa. Põe a boca no pó. Faça oração comigo. Essa oração do arrependimento. Se você quer trazer à memória aquilo que te dá esperança, você precisa se lembrar de Deus. E que Deus te abençoe nessa hora. Santo Deus, muito obrigado, Pai, pela sua palavra. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, Pai. Aquilo que conforta o meu coração. O profeta Jeremias, Pai, viveu um cenário de caos. Tua palavra relata isso. Deus, mas ele ainda lembrou do Senhor e somente o Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente para as nossas vidas. O Senhor é poderoso. E nós queremos se lembrar, de fato, do sacrifício do Senhor. Que privilégio temos, Pai, de lembrar que o Senhor ressuscitou e morreu por nós. E se tem alguém que está nos ouvindo agora, que precisa colocar a boca no pó, se arrepender, que esse seja o momento, Pai. Abençoe a vida de cada um. Muito obrigado, Deus, por essa palavra. Daqueles que estão assistindo nesse momento e daqueles que vão assistir esse culto daqui a outros momentos, Pai. Nos abençoa nessa hora. No nome de Jesus. Amém. Deus, ainda na tua presença, que a tua graça repouse sobre a vida dos teus servos. Conduza-os, ó Deus, para mais uma semana onde a paz do Senhor possa inundar os corações.
dá a tua graça, força e sabedoria ao teu povo. E que a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações eternas repouse sobre todo o povo de Israel. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite, um bom restante na presença do nosso bom Deus. Deus abençoe.